Olá, minha galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Rodrigo. Estamos aqui a mais uma aula com os conceitos matemáticos, seja química, física ou a própria matemática, certo? Estamos aqui, com uma aula de física, voltada para o pessoal do terceiro ano, dependendo da escola, do estado, mas aqui para nossa região, terceiro ano, que se trata da corrente elétrica. Estivemos ainda atrás com a parte teórica da corrente elétrica, falamos da intensidade e estamos aqui agora em alguns problemas a ser resolvidos, certo? Então, presta atenção, vem comigo para a gente aí ir na prática para esses assuntos, certo? Vamos aqui aos problemas. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 200 mA durante 1 hora. Qual foi a quantidade de carga elétrica? Então, gente, como eu falei com vocês na aula anterior, que a forma da intensidade a gente poderia usar ela em duas formas, se a gente quiser, A gente não é duas formas, é simplesmente que a gente, digamos que dividimos em partes, para o que cada questão pediu. Só que ao chegar ao vídeo aqui, você percebeu que nós temos três, gente? Pois é que eu falei lá na aula, lá com vocês, que a gente tem algumas particularidades aí da parte de carga elétrica e da parte da intensidade, Eu mesmo ensinei os meus alunos aqui da escola que eu trabalho a resolver a parte elétrica desse jeito, como se fosse duas fórmulas, certo? E aqui estou fazendo a mesma coisa para vocês. Então presta atenção. Quando é a nossa questão aí, estiver pedindo carga elétrica, quando ele nos der a carga elétrica, a gente vai resolver aí a intensidade, certo? Quando ele nos der aí como é que eu posso dizer? Em algumas questões a gente vai usar o NE quando ele nos der o número de elétrons, ou então, simplesmente quando a questão quiser que a gente resolva o número de elétrons. Tem duas particularidades, certo? A outra parte aqui é quando a questão aí me der um tempo e me der também a intensidade e quer que eu resolva a carga elétrica. Então, gente, tem vários critérios que a gente pode adaptar para resolver essas questões de intensidade. É claro que se você quiser usar a fórmula geral para todas, você pode utilizar à vontade, certo? O critério é seu, o importante é a resposta estar certa, certo? Você pode utilizar aqui, fazer inverter o número para um lado, para o outro, e fica ao critério de cada um, tá ok, gente? Eu só trouxe essa parte aqui para tentar facilitar a vida de vocês, certo? Observamos aqui, nesse problema, que ao decorrer da questão, ele nos deu aqui a intensidade, certo? Então, se ele já me deu a intensidade, eu posso utilizar essa parte de baixo. E se vocês quiserem, vocês podem vir diretamente para cá e lá no final passar o número para um lado, para o outro e assim resolver, certo? Eu estou fazendo desse jeito já para fazer o meu trabalho já avançado, tá certo? Então vem aqui comigo, vamos lá. Então aqui, como ele quer saber a carga elétrica, como é que eu sei, professor, que ele quer saber a carga elétrica? E no final, determine qual foi a quantidade de carga elétrica. A maioria das questões vai vir no finalzinho pedindo o que ela quer, certo? E aí nós temos aqui, a quantidade da intensidade, ela veio para nós em amperes, certo? Tá aqui, MA, tá dizendo que é em amperes. E a gente tem que fazer a conversão de amperes. Como é que faz a conversão de amperes? Para fazer a conversão, basta a gente dividir por 1000, certo? Dependendo do fato também, Nesse caso aqui, nós temos que dividir ele por 1000, ou seja, 200 por 1000. Aproveitando a oportunidade, gente, eu quero dar uma dica para vocês importante, certo? Fala para ninguém não, hein? Fica só entre nós. Essa dica aqui, eu passei para alguns alunos, alguns conseguiram aprender, outros não, Mas
É uma dica muito boa. Tenho certeza que você já pegou mais ou menos, só não pegou desse jeito. Ou pode ter pegar também, né? A dica é o seguinte, quando a gente for multiplicar ou dividir um número na base de 10, a gente tem que prestar atenção que em alguns casos, ou na maioria das vezes, a gente não precisa fazer conta. Mas como assim, professor, não precisa fazer conta? Que negócio é esse que você está falando? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui, gente. Presta atenção aqui, olha só. Eu vou colocar aqui um número aqui com vírgula, 2576, vai esse aqui. E observa o seguinte, ó. Se eu multiplicar esse número aqui por 10, a vírgula ela vai mudando de casa. Se eu dividir, a vírgula vai voltando às casas, tá? Da posição que eu estou aqui, né? Estando aqui para a posição por quadro, a minha vírgula vai para a direita, certo? Quando eu multiplico, quando eu divido, ela vai para a esquerda, certo? Então o que acontece? Eu multiplicar por 10. Olha só, a vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, certo? Em vez de ser 2,5 vai ficar 25. Se eu multiplicar por 100, a mesma coisa, vai vir para aqui. Se eu multiplicar por 1000, a mesma coisa, a vírgula vai mudar de lugar. E para você ter noção certinho o que é que você já vai fazer, você pensa o seguinte, ó. Se eu estou fazendo aqui da base 10, eu tenho que ter consciência que eu estou fazendo 1, 20, 30, ou assim por diante. A ideia é multiplicar o primeiro e acrescenta o zero no demais quando for um número só. Quando for a vírgula, conta quantas casas tem aqui, ou seja, quantos números tem após o 1, ou em outras palavras, quantos zeros tem, e aí pula a quantidade de casas de zeros correspondente. Deu para entender? Se eu estiver dividindo, a vírgula vem voltando para trás, certo? Se eu estiver multiplicando, a vírgula vai se posicionando na quantidade de zeros para a direita. Tá certo, gente? Essa dica aqui foi para a gente fazer aqui a divisão do 200 por 1000. Presta atenção e vem comigo. 200 dividido por 1000. É isso? O que acontece? Ó, a dica que eu falei agora, o que a gente faz? Conta aqui quantos números a gente tem aqui após o 1. Ou seja, quantos zeros a gente temos. Nós temos aqui 3 zeros. Se nós temos 3 zeros e estamos dividindo, aqui vai voltar 3 zeros. Então, 1, 2, 3. E observamos que não tem números mais, né? Legal, não tem mais nada aqui. E agora, o que a gente faz? Simples, ó. Simplesmente coloca o zero e aí fica a vírgula. Então fica 0,2. 0,2. Temos agora outro caso aqui, gente, ó. Vezes WT em questões das horas, certo? Observamos aqui que a nossa questão está em hora, foi 1 hora. E a corrente elétrica, geralmente a gente faz cálculo aí com segundos. Então como é que a gente faz? É simples, é só converter também, ó. 1 hora tem o que? 60 minutos. Se 1 hora tem 60 minutos, se eu quero transformar ela em minutos, multiplica por 60, certo? Então aqui multiplica por 60. Se eu quero dos minutos ir para os segundos, do mesmo jeito, multiplica por 60, pois 1 minuto obtém 60 segundos. Então, vezes 60. Que tudo isso aqui dá 3.600, ok? 3.600, coloca aqui embaixo. Certo, gente? O mesmo jeito, aproveitar que a gente já está na pegada já, o mesmo jeito se eu quiser voltar aqui, ó. E, de uma forma geral, aqui só voltando um pouquinho atrás, se eu quiser ir direto de 1 hora, ou seja, de hora para segundos, eu posso multiplicar direto por 3.600. No nosso caso, multiplicar por 3.600 dá o mesmo 3.600. Tá ok, gente? E se eu quiser voltar para trás, eu faço o que? O inverso. Em vez de multiplicar, eu vou dividir, ou seja, de segundos para hora. Compreenderam? Então aqui vai ser vezes 3.600. Tá ok, gente? Ficou aí tudo claro? Ficou tudo ok? Aqui nós temos aqui agora, para finalizar, nós temos 0,2 vezes 3.600. Vamos pegar a dica aí da divisão. O que é que eu faço? Ó? Primeiro aqui, ó, 2 vezes 36 dá quanto? 72, não é isso? 72. Então, P é igual a 72. E aqui o que é que nós temos aqui em particular? Ó? Olha só o que o professor acabou de falar. Nós estamos fazendo aqui, né, uma multiplicação.
E aqui nesse caso aqui nós vamos cortar um zero aí de acordo com a vírgula, então fica 720. Tá certo, gente? Ficou claro aí? Por que, professor, a gente vai cortar? Você não falou que na multiplicação a gente andava uma casa para a direita e assim por diante? Não é isso mesmo, gente? Ficaria uma vírgula aqui, ó. Certo? Aqui, se a gente fizesse 2 vezes esse número todo, daria 7.200. Deu para compreender agora? 7.200. E aí divido isso, ó, a gente coloca a vírgula aqui, colando a vírgula, colocando. Se a vírgula, depois da vírgula for um número zero, ele é cortado, certo? Se quiser deixar, claro, fica à vontade, pode deixar, mas a gente pode cortar e temos autonomia aí de cortar o zero, tá certo? Ficou claro aqui, gente, nessa questão? Tudo ok? Agora vamos aqui à nossa questão de número 2. Presta bem atenção. Qual a intensidade da corrente elétrica, da carga elétrica que percorre a seção da reta, sabendo que em 10 segundos nós temos aqui 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons livres. Então o que acontece? Ele falou na seção da reta, ou seja, naquela girinho do meio que a gente fez lá no condutor, certo? Então o que acontece aqui, ó gente? Essa questão está diferente dessa, perceberam? É o mesmo cálculo, é a mesma fórmula, só que a forma que ele está pedindo é diferente. Foi por isso que o professor, né, falou para vocês dessas formas em particulares. Se vocês quiserem, vocês podem usar normalmente, né, do jeito que está aqui dizendo figurino, né? Mas, né, a gente tem essas particularidades aí, para a gente querer resolver, fica a critério de cada um, certo? Então aqui, como eu expliquei para vocês, ó, quando ele nos der aqui a questão, nos dá, né, o número de elétrons, a gente vai usar essa parte aqui, né, já com a outra parte da carga elétrica. Então vai ficar o I, o IM, é igual o N, que é o número de elétrons, foi o que ele nos deu aqui, ó, que é 5 vezes 10 elevado a 20, certo? Vezes o E. O Ezinho a gente já sabe qual é, né? Lembra lá? Tá lembrado? 1,6, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E tudo isso sobre o nosso delta-tempo, que ele falou aqui que é 10 segundos. Gente, observaram que nesse caso a gente não vai precisar converter as horas porque ela já está em segundos, certo? Tem que ter noção para prestar atenção nisso, gente. Pega a visão, presta atenção direitinho, tá? Então, aí está dividido por 10. Ok, gente? Finalizando, nós temos aqui que o IM, ou seja, a minha intensidade média, é igual aí, né, a nossa multiplicação aqui, gente. Lembrando, ó, nós temos aqui algumas particularidades para a gente prestar atenção e fazer direitinho. Pega a visão para você não se atrapalhar, tá certo, gente? Olha só, nós não podemos aqui fazer a multiplicação de 5 vezes 10. Não, professor, não, gente, não podemos não fazer isso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma numeração diferente, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Nós temos que fazer a multiplicação de 5 vezes 1,6. 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19. Entenderam? Nós estamos trabalhando potência com potência, número natural com número natural. Entenderam? Pegaram a visão? Então vamos aqui, ó. Fazendo o cálculo aí de 5 vezes 1,6 dá 8. Ok? Dá 8. Vezes. Aqui que a gente faz agora, ó. Lembra aí, gente, lá do sexto ano, daí por diante, de regra de potência. Ah, professor, tem tempo, estou no terceiro ano, não vou lembrar disso. Mas você vem trabalhando no decorrer do tempo, gente. Tem que lembrar. Se não lembrar aí, né, dá uma estudadinha aí, dá uma voltadinha nos livros aí, que vai precisar aqui para física, tá certo? Então nós temos aqui, ó, potência de mesma base. Sabe o que é base, né? A parte de baixo. Então quando nós temos potência de mesma base, o que a gente faz? Repete a base. Então vamos conservar a base e subtrai os expoentes. Aqui nós temos o seguinte, ó, nós temos números diferentes. Então eu aconselho a vocês,
sinceramente, a fazer esses cálculos separados. Por quê, gente? Porque pode se complicar. Claro que nesse caso aqui não vai dar complicação nenhuma, mas é bom vocês separarem no canto para não se atrapalhar. Mas como assim, professor? Para não dar, gente, número negativo e eu me perder na conta. Se der número negativo e eu colocar positivo, a conta está errada, certo? Então vamos fazer aqui no cantinho, ó, 20 menos 19, 20, desculpa, mais, agora entre parênteses, ó, menos 19. Entendeu agora, gente? Pegou a visão que a gente tem que separar? Porque nós temos uma soma e aqui nós temos um sinal que é do 19. Então eu tenho que fazer separado para mim não se atrapalhar. Certo? É claro que se o aluno for assim, digamos, meio esperto, ele pode fazer direto. Só que não é bom sempre estar fazendo direto não, que pode chegar um caso que a gente possa atrapalhar. Eu gosto de fazer direto, às vezes já me atrapalhei também. Então por isso estou fazendo parte a parte aqui com vocês, tá? Aqui agora nós temos, gente, o seguinte, ó, nós temos um joguinho de sinal aqui, ó. A gente fazendo jogo de sinal quase todas as nossas aulas. Então eu acredito que você já está por dentro aí como é que se faz, né? Ó, sinais diferentes, negativo. Ah, professor, mas eu aprendi de outra forma com o meu professor. Eu aprendi assim, é mais com menos, dá menos. Perfeito, gente, beleza. O importante é dar certo. Eu, Rodrigo, gosto de trabalhar desse jeito, tá? Mas o jeito que você fizer não importa, o importante é que tá certo, tá ok, gente? E você não vai se atrapalhar. Então aqui dá menos, então fica 20 menos 19. Agora vem um caso pra gente aqui, ó, presta bem atenção. Sinais diferentes, ó, tem um mais aqui, tá invisível, mas eu tenho que ter noção que aqui é mais. E aqui o sinal de menos, então fica 20 menos 19. Quanto é que dá 20 menos 19? Dá 1, né? Beleza. Gente, quando dá 1, olha o que acontece, que interessante. Eu não sou obrigado a colocar um 1 lá em cima. Porque todo número, já viu isso, né? Se não viu, pega a visão aqui agora. Todo número natural é como se ele tivesse uma potência em cima dele. Olha que interessante, né? Pois é, como se tivesse uma potência de 1. Então, nesse caso, eu não preciso colocar a potência lá em cima, não. Tá? Já tá ok aí. E aqui embaixo, sobre o 10. Agora, o que acontece aqui, uma particularidade no 10, eu posso deixar a minha questão do jeitinho que está aqui, certo? Então, essa aqui é a resposta, tá ok, gente? Não é isso, gente? Não é a resposta aí? Aqui já é a resposta, né? O que é que vocês acham? Não, gente, ó, seria aqui a resposta se eu tivesse uma potência acima de 2 aqui, certo? Falei aqui só para deixar o suspense aí em vocês, né? A gente gosta de fazer isso mais em equação. Eu não fiz com vocês aqui no YouTube, mas gosto de fazer com os meus alunos direto. Já a resposta aqui, né, gente, quando tá lá, né, o 2n é igual a 20, por exemplo, né, vocês estão acompanhando nas aulas, sabem aí. Não fiz com vocês ainda essa brincadeira, mas faço direto com meus alunos para ver se estão prestando atenção. Então, gente, por que aqui não é a resposta? Ó? Se tivesse aqui, ó, presta atenção nisso daqui para vocês ficar por dentro. Se tivesse aqui uma potência de número 2, uma potência de número 3 acima, certo? Eu poderia deixar a resposta do jeito que está, certo? Eu poderia deixar a resposta do jeito que está. Por quê, professor? Porque o 8 ele não tem como ser divisível por 10. Até tem, mas sobra resto, tá? Então a gente poderia deixar desse jeitinho que está aqui. Mas como nós temos aqui em particular as potências iguais, os números iguais, ele não tem potência, digamos assim, então eu posso dividir 10 por 10, simplesmente eu corto aqui, né, porque dá 1, e o IM é igual a 8. Pegou a visão, gente? Toma cuidado para você não atrapalhar, né? Que muitas das vezes você viu lá o professor concluindo a conta assim, pode ser que ele não tenha ainda feito uma conta desse jeito, ou você viu algum livro somente com potência, toma cuidado para não se atrapalhar e deixar a potência no final, tá? Deixar o 10 aqui no finalzinho. Tem que tomar cuidado e ver passo a passo direitinho para não se atrapalhar, tá ok, minha galerinha? Então, como falei, né, vamos ter mais um problema aqui, certo? Vamos agora a outro problema aqui. Deixa eu só apagar o quadro aqui para a gente trazer outro problema para vocês. Bom, a gente vamos aqui, né, ao nosso próximo cálculo, como eu falei, né, o cálculo da potência, do potencial consumido. Né? A nossa fórmula é essa, né, P vezes P igual ao I
o U vezes o I, né? Estou invertendo. P é igual a U vezes o I. O P é o potencial elétrico, ou seja, eu sempre me atrapalho nesse nome, né, em quilowatts. O U, diferencial elétrico, né, que é o V, e o I da intensidade. Vocês já perceberam que tem algumas palavras, né, a minha língua não desenvolve bem, né? Aqui, vocês estão vendo esses cálculos todos aqui, gente? Calma aí, vou explicar mais na frente. Aqui é para a gente ser calculado o custo de energia, certo? Que a nossa questão aqui está pedida. Essa aqui já é a resolução da questão. E para adiantar, para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu resolvi já deixar já aqui resolvido. Depois eu só explico, tá? Vem para cá para o problema. Olha só, uma dona de casa, durante meia hora, todos os dias, usando um ferro elétrico que funciona na DTP de 110 volts e dissipa potência de 660 kW, determine, primeiro, a intensidade. Olha só, observamos que nós temos aqui, né? Alguém vai falar, não professor, está calculando a intensidade, por que eu não uso lá o cálculo que você me ensinou lá atrás, gente? Porque tem algumas particularidades, olha só. Lá nós tinha tempo, aqui a gente não precisa tanto do tempo, certo? Aqui a gente tem informações diferentes, então não daria certo para a gente usar lá aquele cálculo que seria, né, talvez até melhor, né, gente? Então vamos aqui ao nosso cálculo que está logo ali, né, que é o P igual ao I, o U vezes o I, lá vai invertendo de novo. Então vamos aqui já para as informações. Opa, esse piloto aqui tá ruim, então P é igual o U. O U é o potencial, né, o diferencial elétrico, né, que no caso aqui é o 110, ok? Então vamos pegar aqui o 110, certo? Aí nós vamos aqui agora para o potencial. Aí aqui, gente, definindo, teve uma partezinha aqui, calma aí, que ele já nos deu aqui já o potencial elétrico, né? Potencial elétrico é 660. Tenho certeza que você observou e percebeu, né, que a gente tinha colocado o P. Só para a gente adiantar aqui que o espaço está pequeno, né? E aqui sobre o I, certo? Sobre, não, desculpa, vezes o I, já estou adiantando os processos, olha só o professor aí, né, já adiantando o processo lá para frente. Gente, observa o seguinte, o que é que eu falei para vocês lá na aula anterior, que vocês poderiam fazer direto se vocês quisessem, é isso daqui, ó. Observe que se eu quiser aqui, eu poderia fazer direto, o I é igual ao P sobre o U, certo? Já poderia criar essa forma, então decidi fazer de jeito para vocês observar como é que vai ficar. Olha só, eu vou ter que colocar essa letra no primeiro membro, então vai ficar o I é igual, o 660 já está do lado de lá, então vou só repeti-los. E aí o 110 está multiplicando, né? Passa do outro lado invertendo, ou seja, passa dividindo. Perceberam, gente, aí como ficou meio... Não é que ficou difícil, ficou meio complicado, né? Eu fazer de todas as questões diretamente na fórmula, né? Mas fica a critério de cada um, né? Por isso que eu peguei aquelas fórmulas lá e fiz já no modelo certinho para cada questão, para cada questão pedir. Entendeu agora, né, gente? Então o I aqui, ou seja, a nossa intensidade, a intensidade desse ferro elétrico aqui vai ser dada pela divisão, né, de o I dividido por 110, certo? E o I dividido por 110 dá exatamente 6, né, gente? Compreenderam aí? Todo mundo conseguiu pegar? Então, o nosso I aqui da questão é igual a 6A, ou seja, a 6 amperes, tá certo? Entendeu? Compreendeu, gente? Certinho? Então, essa é a nossa conta aqui do potencial elétrico, certo? A letra B perguntou o seguinte, aqui como vocês sabem, né, essa aula de física aqui está sendo dedicada, né, aos meus alunos, eles estão só até essa parte aqui, certo? Trouxe essa parte da letra B aqui exclusivamente para vocês, certo? Então presta atenção, o custo em 30 dias. O vídeo não ficar longo, que a gente traz esse custo aqui nessa aula,
eu já deixei aqui o curso já aqui, né, tudo o cálculo resolvido. Primeiro assim calcular fazer o cálculo por dia, né? Logo após o cálculo por mês e depois aí o imposto, né? O imposto da conta, certo? Então o que aconteceu aqui? Nós temos aqui o potencial elétrico, né? Que foi 660. E aí nós teve a convenção, nós já vimos mais ou menos como é que a gente faz a convenção, que deu 0,66, vezes a convenção em horas, né? Já que é 30 minutos, né? Ficou 0,5, ou seja, o meio. E o cálculo, né? 0,66 vezes 0,5 dá igual a 0,33. Esse o cálculo por dia. Agora o cálculo por mês fica 30, né? Claro que é 30 dias, né? Um mês. E o cálculo do dia, que a gente já fez aqui, ó, o cálculo do T-dia. Lembrando que esse T aqui, esse Tzinho é T de trabalho, tá? Aí da energia, certo? E aí nós temos 30 vezes, aqui a gente já fez aqui, ó, 0,33. Que aí 30 vezes 0,33 dá igual a 9,9 kW por hora, certo? E aí nós temos agora o custo pelo imposto. O custo aqui foi R$ 9,90. O imposto a gente viu aqui, né, que foi 0,40 centavos. Eu não coloquei aqui, mas tem, né, o cálculo do imposto. Eu acabei me passando e não coloquei. O cálculo do imposto lá estava de 40 centavos. Então ficando 9,90 vezes 40 centavos, que o custo aí, né, dessa senhora fica 3,96 centavos. Tá barato ainda, né? Então, gente, não se esqueça aí, gente, deixar o like, né? Se inscrever no nosso canal e compartilhar para os coleguinhas, né? Para os amigos, né? E também, né? Aproveita aí, vai nos comentários aí embaixo e coloca o que você achou da nossa aula e principalmente, gente, coloca, gostou da minha explicação, né? Entendeu com ela? Então coloca aí o assunto que você quer que a gente traga para vocês, que nos próximos vídeos a gente explicará para você, tá certo, gente? Até a próxima aula.